Graças, pastor queridos, bom dia, pastor Sérgio Soares, sexta-feira. O Senhor é bom, de pé mais uma vez, por pura misericórdia de Deus. Por isso nós o amamos. Deus é muito bom. 1 Reis 18:43 diz assim: E disse ao seu servo, sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Esse momento da história aqui é aquele momento onde Elias, que chega no circuito bíblico sem genealogia, em 1 Reis 17, que libera uma palavra, segundo a minha palavra não haverá chuva sobre Israel. Israel que dependia de chuva, mas por juízo divino, acaba não vivendo um tempo de chuva e automaticamente vivendo um tempo de escassez. Agora em 1 Reis 18, Elias queria ter uma definição se a chuva estava por vir. E ele pede ao seu moço que subisse e olhasse para a direção do mar. O rapaz fez tudo certo. Ele obedeceu, olhou para o lugar certo, mas ele não viu nada. Meu Deus, tem dias na vida da gente que a gente sobe, obedece, mas não vê nada. E aí eu paro nessa sexta-feira para nós imaginarmos quantas expectativas foram acumuladas na nossa alma durante essa semana, quantas coisas nós pensamos que aconteceriam e ficamos tristes porque, assim como esse servo, a gente fez tudo certo. Houve um comando, qual? Sobe agora. Ele subiu. Olha para essa direção. Ele olhou, mas ele não viu nada. Tem dia da vida da gente que a gente faz tudo certo, mas não acontece nada. Você obedece e nada acontece. Você ora e nada acontece. E aí uma crise pode tomar conta do nosso coração, mas o versículo acaba assim porque quando ele volta com o resultado que obedecendo e olhando para o lugar certo ele não consegue nada, ele diz assim, volta lá outras 7 vezes. Meu Deus, o tema dessa devocional de sexta-feira é o poder da persistência. Ele volta lá uma outra 7 vezes. Poxa, mas se eu já tentei uma vez e deu errado, por que agora vai dar certo? Se eu já tentei algumas outras vezes, por que agora vai dar certo? Porque é a persistência que vai fazer com que as coisas deem certo. Ele vai a primeira vez, volta com um laudo negativo, imagina ele cabisbaixo, trazendo resultado, nada aconteceu. E Elias fala assim, volta lá outras 7 vezes, porque eu sinto que vem chuva. Receba essa palavra na sexta-feira. Você foi uma vez, não deu certo? Volte lá outras 7 vezes. Tente mais algumas outras vezes. Não desiste não, porque vem chuva aí. O poder da persistência faz nós tentarmos mais vezes quando tudo aparentemente está ruim. E daqui a pouco ele volta com o resultado. Poxa, vai vir chuva. E aí, o que foi? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Meu Deus. Depois de 3 anos sem chuva, depois de tanto tempo sem água, olha a resposta de chuva que esse jovem volta. Ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Nuvem do tamanho da mão de um homem é quando você, brincando com nuvens, ergue suas mãos aos céus, fecha uma delas e aponta para uma nuvem. Se você achar uma nuvem que se esconde atrás de uma de suas mãos, pronto, você achou uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E aí você vai pensar, e a gente encerra essa devocional com esse pensamento. Depois de tanto tempo sem chuva, depois de tanto tempo sem água dos céus, uma nuvem tão pequena, e aí vem a resposta de Deus. Deus não precisa de muito para poder mudar a tua história. Na sua cabeça e na minha cabeça, se é necessário uma chuva, uma nuvem enorme, mas na mão de Deus, uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Nas mãos de Deus, uma porta de emprego tão pequena que ninguém dá nada por ela. Nas mãos de Deus, um salário tão pequeno que alguém acha que não tem como conseguir chegar a lugar nenhum. É o suficiente para regar toda a tua terra, toda uma nação, toda a tua vida. Receba essa palavra nessa sexta-feira. Paizinho, obrigado porque muitas vezes nós nos levantamos, olhamos para o lugar certo, não vemos nada e desistimos. Elias, persistente, pede que o jovem volte outras 7 vezes. E quando ele volta com o resultado, olhando para uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, talvez no coração de muitos seria o suficiente para desistir. Elias fala, corre,
e avisa Acabe que vai chover. Que possamos agarrar essa palavra e entendermos que muitas vezes, em que nós aguardarmos uma tempestade, um céu enegrecido, o Senhor vai nos mandar uma nuvem tão pequena, mas ela vai ser o suficiente para que a tua bênção repouse sobre nossas vidas. Obrigado, e vamos valorizar ainda mais as pequenas nuvens que o Senhor nos dá, sabendo que o Senhor não precisa de muito para fazer muita coisa. Deus te abençoe, tenha um excelente final de semana, você e família. Aproveite o final de semana em família e lembre-se, pode ser pequenininho que Deus te deu, mas essa pequena nuvem foi o suficiente para poder regar toda a terra de um país. Receba essa palavra. Essa pequena porta que Deus te concedeu é o início de uma grande bênção vindo na sua direção. Um beijo no seu coração, graça e paz.